Fala galera, tudo bem? Me chamo Manuel Eduardo e hoje eu vou apresentar um resumo da minha tese de doutorado no programa de Ciências do Movimento Humano da URGS, e sendo a tese intitulada Análise de Mercado no Futebol Profissional, o contexto de prática dos analistas do Brasil, e o trabalho foi sob orientação do professor Rogério Voser. E a partir disso, das minhas experiências práticas também, atualmente eu estou como analista de desempenho no Esporte Clube Internacional, na categoria profissional. E o interesse pela temática surge das minhas experiências na área do futebol, e a partir disso eu passei a investigar a análise de mercado no contexto do futebol brasileiro, que é uma área responsável por sistematizar o conhecimento sobre determinados atletas, possibilitando também as oportunidades de negócio. Então, os clubes passaram a ter um investimento alto para a contratação de jogadores. E aí, o analista de mercado, que é um objeto de estudo da minha tese, atua na interface entre o conhecimento técnico e a gestão da informação, então podendo qualificar os processos e tendo uma vantagem competitiva num esporte que é altamente competitivo. Então, a qualificação dos processos pode tornar essa vantagem competitiva, seja ela financeira ou de qualquer natureza esportiva mesmo. Como problema de pesquisa da minha tese, eu trouxe como ocorre o processo de análise de mercado e a atuação dos analistas do futebol profissional no contexto brasileiro. O problema de pesquisa ele visa trazer elementos da prática para o conhecimento técnico científico, né? Então, a resposta para esse problema possibilita diminuir o distanciamento entre o conhecimento técnico-científico e o conhecimento prático e empírico, né? Então, o meu programa de pesquisa e a resposta a ele busca a aproximação desses conhecimentos. Como procedimentos metodológicos, então, da pesquisa, ela foi uma pesquisa com abordagem qualitativa, e através de entrevistas semi-estruturadas foram entrevistados 11 analistas de mercado e dos analistas dos 20 melhores clubes do ranking nacional de clubes da Confederação Brasileira de Futebol. Então, dos 20 melhores clubes foram entrevistados 11 analistas. Todos os 20 analistas dos clubes foram procurados, mas nem todos atenderam os critérios de seleção, aceitaram participar da pesquisa, ficando no total 11 analistas de mercado desses clubes como participantes da pesquisa. Avançando então no próximo tópico, uh, sobre já trazendo alguns resultados que a pesquisa e que a tese trouxe. Alguns resultados falam sobre as dificuldades enfrentadas pelo profissional analista de mercado na atuação do trabalho, e que traz limitações estruturais e de recursos que muitas vezes acabam influenciando a capacidade de desenvolvimento do trabalho desse profissional, que muitas vezes acabam atuando sem um orçamento prévio. Então trabalham com recursos financeiros, mas muitas vezes não têm orçamentos prévios, tendo que buscar muitas vezes recursos de outras áreas, e muitas vezes isso influencia diretamente o trabalho. Por exemplo, quando você tem que fazer uma análise em loco e viajar até algum local para analisar um jogador, para ver um jogador ou para consumar alguma transferência, então não tem esses recursos, acaba limitando o trabalho. As plataformas para acesso aos jogos dos jogadores também, as análises, por vezes não é possibilitado, então o quanto isso dificulta esses recursos. Uma dificuldade de reconhecimento institucional e legitimidade do papel do analista. Então, como é uma área que vem se fortalecendo nos últimos anos, ainda o escopo e o papel desse profissional ela ainda é limitada. Muitas vezes os gestores não entendem exatamente qual o papel desse profissional, o que acaba gerando uma autonomia limitada. E também o que acaba dificultando a atuação profissional são as pressões do ambiente competitivo,
A gente está falando do recorte dos analistas do mais alto nível competitivo de desempenho do nosso país. E, além disso, essas pressões do ambiente competitivo se refletem na baixa tolerância ao erro, com cobranças e sobrecargas, seja ela a partir do ponto de vista humano mesmo, de poucos analistas para fazerem muito trabalho, ou cobranças exageradas, trocas de gestão que acabam pressionando o ambiente e aí também acaba sendo entendido como uma dificuldade de atuação desses profissionais. Além disso, os desafios mencionados como os resultados do meu trabalho, o fato de ter que equilibrar demandas imediatas e planejamentos de longo prazo, então isso exige uma adaptação muito grande a mudanças, como eu comentei antes, e a capacidade de adaptação também conversa com as capacidades e as características desse profissional que necessita de comunicação, de posicionamento firme sobre as suas convicções, a leitura de contexto dos clubes, entender qual que é o papel dele dentro do clube e a cultura do clube para poder atuar. E além disso, como desafio também a contextualização e as especificidades da área, como por exemplo as janelas de transferências que muitas vezes são curtas, em alguns casos são curtas, estimar e projetar valor e capacidade dos jogadores é um grande desafio, conseguir projetar esse jogador num ambiente competitivo diferente e projetar isso tanto para compra como para venda é um grande desafio mencionado na área de atuação dos analistas de mercado. E com considerações finais do trabalho e da tese, eu trago alguns pontos também de reflexão e de colocação que acho que são importantes, como as tensões e limitações da prática profissional, as expectativas versus as condições reais, então trazendo uma limitação profissional, seja no acompanhamento de mercado, seja no imediatismo do que necessitam os gestores para determinadas situações. A ampliação gradual do espaço do analista, que é um profissional que vem se inserindo, principalmente nos últimos 5 anos, dentro dos clubes brasileiros, e a gente percebe isso também na globalização do mercado, a abrangência de transferências internacionais e o quanto isso acaba também sendo um desafio pelos diferentes contextos de análise, mas entende isso como a capacidade de conseguir perspectivar atletas em diferentes mercados e conseguir também entender qual é o contexto específico de atuação dele. O perfil profissional e as habilidades específicas para a atuação, então a gente pode citar a comunicação, o networking, uma capacidade analítica grande, saber se posicionar, ser discreto e ter um domínio de tecnologia também, são características essenciais para exercer a função nesse nível de atuação em que o objeto da pesquisa se encontra, né, os sujeitos da pesquisa, além de a formação e as perspectivas futuras desse profissional, a gente nota e trago como resultado que há uma ausência de um padrão de trabalho, então não há uma linha que todos os clubes seguem da mesma forma. Isso denota também da novidade que a área tem ganhado nos últimos anos, que ainda está criando o seu escopo de trabalho e suas metodologias próprias. E vai haver cada vez mais uma necessidade de profissionais, seja pela globalização do mercado e abrangência das transferências, e seja também pelos clubes entenderem a importância que é ter um profissional capaz de fazer as avaliações e análises, podendo isso se transformar em vantagem competitiva. Além disso, as mudanças estruturais e culturais nos clubes tende a abrir cada vez mais espaço para esse profissional. E para finalizar esse vídeo curto sobre os resultados
e sobre a minha tese. Eu deixo o convite para vocês acessarem o trabalho na íntegra, né, que vai estar disponível no Lume. E agradeço o interesse pela temática também. Espero que o trabalho possa contribuir com a prática profissional de quem atua no futebol. Então, tem uma grande capacidade o trabalho de poder também apresentar para quem não tem tanto conhecimento sobre a temática, e para quem tem interesse eu fico à disposição também de poder contribuir, de poder fazer essa troca e compartilhar esse conhecimento, que é sempre um objetivo da pesquisa científica. Desejo bons estudos a todos e até mais.